Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista. Vou falar sobre anestesia em urgência e no trauma. Aula 5, trauma de abdômen, pelve e extremidades. O abdômen, pela sua localização, tamanho e falta de proteção, como, por exemplo, a falta de estruturas ósseas, principalmente na região anterior, é uma região bastante vulnerável ao trauma. A presença de várias vísceras ocas, órgãos sólidos, vasos de tamanhos variados, fazem com que seja possível uma grande gama de possibilidades de complicações pós-trauma. Lesões de víscera oca podem levar ao derramamento de substâncias químicas como suco gástrico, pancreático, suco biliar, levando à peritonite química, que pode ter gravidade de grande proporção e necessitando laparotomia para a correção da lesão causada. O derramamento de líquido intestinal através da lesão de intestino delgado ou grosso pode levar à contaminação e infecção importante, sepsis e até choque séptico, se não tratado em tempo hábil e adequadamente. Lesão de órgãos sólidos pode levar à contusão, que pode ser autolimitada, ou a hemorragia intraparenquimatosa com aumento da pressão intraparenquimatosa e possibilidade de ruptura de capas protetoras como a hepática, a renal, a esplênica, levando a hemorragia intraperitoneal de grandes vultos, com possibilidade também de hipotensão arterial, choque hemorrágico e às vezes até necessidade de transfusão maciça. Pequenas lacerações podem levar a pequenos sangramentos, dependendo do grau, da intensidade da energia provocadora do trauma de abdômen. Essas lacerações podem ser de maior monta, levando a hemorragias maiores. Lesões de vasos de diversos calibres é possível, lesão de aorta, lesão de veia cava inferior e das tributárias e ramos que, chegando ao hilo dos órgãos, encontram um ponto fixo propício à lesão por esgarçamento com hemorragia importante, pode também levar a grandes complicações hemodinâmicas, choque hemorrágico, também com necessidade, às vezes, de transfusão maciça. A maioria das lesões orgânicas causadas pelo trauma de abdômen são relacionadas à lesão esplênica. 40% de todas as lesões pós-trauma de abdômen são devido à lesão do baço. 33% das lesões são decorrentes de lesão hepática, cerca de 20% relacionadas à lesão renal e cerca de 7% relacionadas à lesão intestinal. Vários guidelines e fluxogramas foram desenvolvidos para a avaliação do paciente de trauma de abdômen. Algumas mais simples, como essa apresentada, são úteis em pacientes estáveis. Então, pacientes que apresentam hipotensão arterial, dor abdominal, principalmente dor à descompressão brusca, pacientes com alteração das enzimas hepáticas, queda do hematócrito abaixo de valores iguais a 30%, escala de Glasgow menor que 14, fratura de fêmur ou presença de grande quantidade de sangue na urina, podem geralmente indicam, a necessidade de um exame mais detalhado de imagem para a resolução diagnóstica do paciente. Normalmente, esses pacientes são transferidos, quando estáveis hemodinamicamente, para a realização de tomografia computadorizada. A ausência de resposta positiva para essas questões significa, provavelmente, que esse paciente, tendo ou não trauma de abdômen, não apresenta lesão interna importante. Alguns fluxogramas e guidelines são mais específicos.
eles consideram a divisão de pacientes de trauma de abdômen segundo a presença ou ausência de instabilidade hemodinâmica e ou presença de peritonite, seja ela infecciosa ou química. Esses pacientes que apresentem essas condições, então, seriam submetidos à cirurgia emergencial. Os pacientes que não apresentarem seriam submetidos à triagem ultrassonográfica e, dependendo da presença de hipotensão arterial, seriam submetidos à cirurgia também de forma imediata. Aqueles que não apresentem hipotensão seriam submetidos à nova triagem tomográfica para avaliar a necessidade ou não de cirurgia e sempre a partir de cada triagem negativa, o paciente poderia ser mantido em observação para que se haja tempo de avaliação da estabilidade do paciente em relação à parte hemodinâmica ou ao surgimento de novas condições que possam levar à indicação de cirurgia, como, por exemplo, a própria hipotensão, que pode surgir num momento a posteriori. Uma das outras etapas a que esse paciente pode ser submetido, no caso de dúvida em relação ao resultado do exame ultrassonográfico, principalmente na presença de hipotensão, é a realização do aspirado peritoneal diagnóstico. O exame ultrassonográfico focado em trauma merece algumas considerações. Com mais ou menos 90% de sensibilidade e de especificidade, apresenta um baixo custo e um tempo relativamente pequeno para sua realização. É operador dependente, é uma desvantagem e necessita da presença da existência do aparelho de ultrassom. Porém, alguns pacientes, devido à instabilidade hemodinâmica ou a lesões associadas emergenciais, eles podem não ter reserva fisiológica suficiente para resistir ao tempo de espera ou ao transporte para o setor de imagem para realizar o que seria o exame mais detalhado, com maior capacidade diagnóstica, que é a tomografia computadorizada. Então, a ultrassonografia focada em trauma para os pacientes de emergência com instabilidade hemodinâmica ou situações de peritonite que necessitem de cirurgia rapidamente é superior ao exame de tomografia computadorizada devido à logística. Em relação à laparoscopia, temos que falar que a laparoscopia é um exame para ser realizado na falta da tomografia por realmente inexistência da condição. O hospital pode não ter o aparelho de tomografia ou o paciente pode ter instabilidade hemodinâmica. E também pode haver a deficiência em relação à ultrassonografia ou ao exame ultrassonográfico pode resultar inconclusivo ou ser um exame de pouca evidência com suspeitas não confirmadas, por exemplo. Pequenas lesões podem passar desapercebidas no exame ultrassonográfico. Então, em algumas situações, a laparoscopia acaba se tornando uma ferramenta diagnóstica que muitas vezes pode até se transformar na própria ferramenta cirúrgica para a resolução definitiva do procedimento. A grande vantagem da laparoscopia é em relação à laparotomia, que no passado se realizava em larga escala, a chamada laparotomia exploradora, só que a laparoscopia tem uma morbidade muito menor, embora não seja isenta de risco. Há sempre a possibilidade de lesões por punções acidentais de estruturas vasculares, alças intestinais, epíplon, entre outros. O exame ultrassonográfico focado em trauma, ele é realizado com o posicionamento do probe em 4 locais principais. A região de subchifoide, abaixo do apêndice chifoide. Então, a tomada pode permitir a visualização do andar superior do abdômen e até uma tomada em relação à visualização de pericárdio na pesquisa da presença ou não de derrame pericárdico, tamponamento, etc. A visualização dos flancos através do posicionamento
do probe em flanco direito e esquerdo permite a visualização e pesquisa de lesões em rim e fígado à direita e em rim e baço à esquerda. Além da visualização dos próprios órgãos, pode ser evidenciada a presença de sangue ou hematoma nessas regiões. O ponto 4 na nossa figura representa o exame pélvico da ultrassonografia em busca de lesões sangrantes ou presença de conteúdo aéreo naquela região, que pode ter sido causada, por exemplo, por uma fratura de pelve, levando à perfuração de estruturas vasculares ou vísceras ocas. Existe também a possibilidade deste exame focado em trauma ser expandido, o chamado exame ultrassonográfico focado em trauma expandido. Ele engloba também o exame ultrassonográfico de tórax em busca de algumas lesões, como por exemplo o pneumotórax. Alguns aspectos importantes e específicos devem ser mencionados em relação ao manuseio do paciente com trauma de abdômen. Uma situação específica é o ferimento por arma de fogo. Sabendo que o projétil de arma de fogo toma direções imprevisíveis, os trajetos podem ser variados e as lesões podem ser associadas. Então, a laparotomia normalmente se impõe no ferimento por arma de fogo, para visualização das feridas já previamente diagnosticadas, mas também na busca de lesões associadas, devido ao fato que foi comentado da imprevisibilidade do trajeto do projétil. Ferimentos com arma branca nem sempre atingem o peritônio. Então, na avaliação inicial, pode ser feita a exploração digital da lesão para se tentar observar já nesse exame inicial se o ferimento da arma branca foi profundo o suficiente para se atingir o peritônio. Se não foi, a limpeza e sutura cirúrgica são suficientes para resolver esse problema. E se foi, então a confirmação deve também levar à realização da laparotomia em busca de lesões não suspeitas no interior do abdômen. Essas feridas cirúrgicas por arma branca, por arma de fogo e muitas outras feridas corto-contusas, feridas penetrantes ou mesmo alguns traumas de abdômen fechados, podem levar a situações de lesão vascular importante, lesão de vísceras maciças importantes, com grandes hemorragias que podem inclusive levar esse paciente ao choque hemorrágico. Muitas vezes há necessidade de transfusão maciça e essa situação da transfusão maciça deve ser bastante controlada e o tratamento deve ser através da reposição tanto de volume, mas sempre associado ao uso de vasopressor, para que não haja administração excessiva de líquidos, principalmente cristalóides. Pacientes que têm o sangramento de volume inferior a 1.500 ml, eles se encontram na classe 1 ou 2 da classificação do suporte avançado da vida em traumatologia, o ATLS, e são pacientes que na classe 1 perderam até 750 ml, na classe 2 até 1.500 ml. São pacientes que muitas vezes não têm desvio importante na parte hemodinâmica, a queda de pressão às vezes não é tão significativa e a reposição até esse ponto, principalmente em pacientes previamente rígidos, pode ser feita a custas de cristalóides. Lembrar que a reposição de cristalóides normalmente se baseia na relação de oferecer-se ao paciente 3 ml para cada 1 ml de sangue perdido. Pacientes que têm sangramento superior a este são pacientes que já entram na classe 3, são pacientes que já começam a ter comprometimento hemodinâmico mais grave, com grandes taquicardias e hipotensões e necessitam de reposição volêmica. Pacientes que necessitam de transfusão de grandes volumes merecem e precisam sempre receber a associação de uma unidade de plasma fresco congelado e uma unidade de plaquetas para cada unidade de concentrado de hemácia que receba.
Se você administra muito cristalóide nesses pacientes, você vai gerar uma série de complicações metabólicas que contam, por exemplo, com queda da temperatura, a hipotermia agrava a coagulopatia desse paciente, a queda da osmolaridade levando a edema tecidual, e esse edema tecidual prejudica tanto a microcirculação, diminuindo a quantidade de proteínas que chega à ferida cirúrgica e facilitando o desenvolvimento de decência no pós-operatório. A diminuição da microcirculação também dificulta a chegada de leucócitos, favorecendo a instalação de infecções. O edema de alças vai fazer com que haja diminuição da velocidade de retorno ao funcionamento intestinal ideal, fazendo com que esse paciente fique internado mais tempo. Além disso, a diluição dos fatores de coagulação e das plaquetas, que já estão reduzidos porque eles perderam o paciente perdeu esses fatores, tanto porque eles saíram pelo sangue da hemorragia, então houve uma perda absoluta daquele conteúdo, mas também porque houve ativação desses produtos que se consumiram no processo de hemostasia. Então, já há dois motivos de perda de fatores de coagulação e plaquetas. Um é o sangramento, o outro é a ativação dos mesmos, e você hidratando demais esse paciente com cristalóide ou apenas com concentrado de hemácias, você vai diluir esses fatores que já se encontram reduzidos e prejudicar mais ainda a hemostasia do paciente. Isso associado à hipotermia, que pode advir do excesso de cristalóide, vai agravar mais ainda o estado do paciente. Outra complicação advinda do excesso de cristalóide é a destruição do glicocálix, gerando uma disfunção endotelial que vai fazer com que piore mais ainda a saída de líquido do intravascular para o intestino, piorando toda essa questão de edema. Existe também o conhecimento hoje de que excesso de líquido em pacientes de trauma abdominal pode levar a grandes edemas de alça, prejudicando o retorno venoso, gerando o que é chamado de síndrome de compartimento abdominal, que muitas vezes prejudica o fluxo sanguíneo esplâncnico e muitas vezes o paciente evolui com insuficiência renal aguda. Então, por todos esses motivos, no paciente com sangramentos de grande volume, eles devem receber cristalóides associados a vasopressores para se reduzir o volume a ser ofertado e também receber o concentrado de hemácia, que vai melhorar a oferta de oxigênio tecidual no paciente que apresenta-se anemiado agudamente pela hemorragia, e deve também ser oferecido para esse paciente a associação junto com concentrado de hemácia, plaqueta e plasma fresco congelado para a reposição dos fatores de coagulação perdidos. Então, se você hidrata demais, você vai provocar uma diluição disso e vai gerar a coagulopatia dilucional, que vai se associar à já presente coagulopatia de consumo. É importante também que esses pacientes não recebam nem volumes e nem drogas em quantidade suficiente para estabilizar os valores de pressão arterial sanguínea em valores próximos da normalidade. Isso causaria um deslocamento dos tampões sanguíneos produzidos pelos coágulos que são gerados com o objetivo de causar hemostasia. Se você aumenta muito a pressão, você desloca esses tampões e perpetua a hemostasia. Então, pacientes graves com sangramento em vigência, sangramento ativo, a pressão arterial sistólica ideal é algo em torno de 8 a 10 milímetros de mercúrio, o ideal 90 milímetros, 80 a 100 milímetros de mercúrio, o ideal é 90 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, até que se estabilize e se interrompa o sangramento, e você pode
tratar o paciente para que essa pressão atinja valores mais próximos do valor de base desses pacientes. A fratura de pelve normalmente se relaciona a hemorragia importante. Cerca de 25% dessas fraturas levam a hemorragia severa com necessidade de investigação e terapia agressiva e muitas vezes com necessidade de transfusão maciça. As lesões que provocam, os traumas de pelve que provocam lesão predominante de território venoso e que apresentam a lesão fechada, eles têm esse sangramento um pouco mais autolimitado do que o sangramento arterial, uma vez que o próprio aumento da pressão arterial provocado pelo hematoma formado vai servir de pressão exercida contra o vaso sangrante. Mas os sangramentos arteriais e os sangramentos arterial venoso em lesão aberta vão apresentar uma gravidade superior. O sangramento vai ser muito maior. Pacientes com lesões associadas, como lesões principalmente de sistema nervoso central, trauma crânioencefálico, lesão de medula, eles vão ser bastante prejudicados com essa associação com fratura de pelve, já que a hemorragia que leva à hipotensão é um agravante na situação neurológica. Todo paciente com trauma crânioencefálico ou lesão de medula, eles têm a hipotensão e a hipóxia como os dois fatores de pior prognóstico. Lesões associadas de tórax podem agravar bastante o quadro clínico e a conduta inicial a ser tomada nesses pacientes deve sempre privilegiar aquela lesão que está causando mais risco de vida ao paciente. Então, um paciente que tem uma fratura de pelve, um trauma crânioencefálico, ele, na medida do possível, ele vai ter que tratar todas as lesões mais ou menos concomitantemente, mas na impossibilidade, o trauma crânioencefálico deve ser a prioridade. Então, reforçando, a fratura de pelve é quase sempre relacionada à hemorragia. 25% dos casos, hemorragias importantes que podem levar à necessidade de transfusão maciça. O hematoma retroperitoneal, que pode ser formado pela infiltração desse sangue proveniente de pelve, às vezes é tão vultuoso que pode levar à compressão diafragmática. E essa compressão diafragmática pode prejudicar o padrão ventilatório do paciente. Sangramentos pélvicos em torno de 500 ml podem também comprimir a bexiga e atrapalhar o esvaziamento ureteral na bexiga, levando o paciente à oligúria por compressão externa da bexiga. Também pode apresentar lesão das vias urinárias, levando a hematura importante, que deve ser explorada, principalmente através de uretrograma retrógrado, na busca de lesões que possam impossibilitar ou contraindicar a passagem de sonda vesical nesses pacientes. Fratura de pelve pode gerar a formação de espícula óssea que pode ferir, pode lisar as estruturas intraabdominais, como os intestinos, levando a derramamento de conteúdo contaminado, causando peritonite, que pode evoluir com sepsis e choque séptico. Esses pacientes devem ser avaliados e o diagnóstico dessas lesões deve ser tratadas com urgência para que se evite a piora do desfecho do paciente. Fratura de pelve também pode ser complicada com embolia pulmonar. Os pacientes com forame oval patente podem apresentar também a embolia paradoxal por passagem de êmbolos do coração direito para o coração esquerdo, levando também a embolia tanto do sistema nervoso central como de coronárias, com possibilidade de evolução com acidente vascular encefálico do tipo isquêmico e até infarto agudo do miocárdio. A hipotensão instalada nesses pacientes e até a produção de êmbolos, principalmente nos pacientes também com forame oval patente, pode provocar
insuficiência renal aguda. Então, esses pacientes devem ter a sua instabilidade hemodinâmica tratada de forma agressiva, sempre cuidando para que nas fases iniciais, onde ainda existe o sangramento ativo, não se tente manter essa pressão arterial em valores normais. Como eu falei, pressão arterial sistólica em torno de 90 milímetros de mercúrio é o ideal para esse tipo de paciente, que consegue manter uma perfusão tecidual mínima para a manutenção do funcionamento orgânico, e não é tão alta a ponto de interromper ou atrapalhar a hemostasia por remoção dos coágulos formados na hemostasia dos vasos sangrantes. Esse slide é uma demonstração da importância das fraturas pélvicas e por que elas levam a sangramentos tão vultuosos. São vasos de grande calibre, artérias e veias ilíacas comuns, ilíaca interna, ilíaca externa, e várias ramificações que correm em paralelo e junto às faces interiores dos ossos da pelve, e nas fraturas de junções articulares podem levar a lesões gravíssimas com extremo sangramento, levando a hipotensão arterial, muitas vezes choque hemorrágico, necessidade de transfusão maciça muitas vezes, e devem ser tratados principalmente já no início do diagnóstico da fratura de pelve, com estabilização da fratura óssea. A fixação cirúrgica ou não da fratura óssea pode reduzir bastante o sangramento desses pacientes. Várias classificações da fratura de pelve foram sugeridas. Essa classificação de Young e Burgess é relacionada ao mecanismo causador da fratura. Então, temos 3 divisões principais. A primeira é aquela que representa as fraturas de pelve causadas por compressão lateral. O outro grupo são as fraturas de pelve causadas por compressão anterior-posterior e aquelas causadas por um vetor que tem direção vertical. Todas elas podem ter a gravidade progressiva, principalmente a compressão lateral e anterior-posterior, e vai ser tão mais grave quanto maior for a quantidade de fratura. A lesão por compressão lateral leva invariavelmente à introdução de espículas do osso ilíaco para o interior da pelve, com possibilidade de lesões de estruturas ali presentes, como as vias urinárias e o intestino. As lesões provocadas pelo vetor lateral, então, podem ser classificadas em tipo 1, 2 e 3, de acordo com a quantidade de fratura. A mais frequente é a fratura do osso ilíaco, mas pode ter a disjunção tanto da sínfise púbica como a disjunção entre o sacro e o ilíaco. É comum também a fratura do osso isquio, levando à possibilidade de lesões urinárias de grande importância. As lesões com vetor anterior-posterior, com maior frequência, levam à disjunção da sínfise púbica. Também podem levar à disjunção da articulação entre o sacro e o ilíaco. O vetor vertical, ele com muita frequência causa tanto a disjunção sacroilíaca como também fratura do isquio. Todos esses procedimentos, todos esses tipos de fratura levam invariavelmente a sangramento, e a estabilização, a fixação da fratura com a aproximação das partes ósseas que se afastaram, ela é capaz de diminuir o sangramento do paciente. Também aqui foram sugeridos vários guidelines e fluxogramas na tentativa de avaliação tanto da gravidade do paciente, o estadiamento da gravidade e a triagem para o tratamento.
Nesse exemplo, nós temos aqui a classificação, a divisão do paciente com fratura de pelve e instabilidade da pelve em grupo de pacientes que se apresentam instáveis, pacientes que se apresentam instáveis hemodinamicamente e os pacientes que se apresentam estáveis hemodinamicamente. Aqueles que se apresentam estáveis, eles são submetidos à realização da ultrassonografia focada em trauma, que, se resultar negativa, pode ser ainda indicada na presença de hipotensão, mesmo sem instabilidade importante, ou na presença de grandes hematomas, ou na presença de fraturas que são evidentemente fraturas importantes. Esses pacientes devem ser submetidos à tomografia computadorizada para avaliar a presença ou não de sangue no abdômen do paciente. Se não há sangue intraabdominal, na tomografia, esse paciente deve ser encaminhado à UTI e ali, no centro de tratamento intensivo, continuar a receber o acompanhamento e tratamento das condições associadas à estabilização da fratura óssea, a correção, acompanhamento pela ortopedia. Se há presença de sangramento, diagnosticado ou pelo ultrassom ou pela tomografia, esse paciente, então, ele pode ser encaminhado já à cirurgia para a realização da busca do ponto sangrante ou, idealmente, ser submetido à angiografia para a localização do vaso, observação da intensidade do sangramento e observar se há diminuição do sangramento com a estabilização da fratura. Se não houver, esse paciente pode ser submetido à embolização, em caso de instabilidade, ou até a ressuscitação através de balão intraórtico. É uma técnica, uma conduta nova, recente, que é um pouco mais conservadora, já que o balão pode ser desinsuflado à medida que a resolução do quadro aconteça. E no outro braço da divisão, então, os pacientes instáveis, eles vão ser submetidos à ultrassonografia focada para trauma abdominal e ou a aspirado peritoneal diagnóstico. Se resultar positivo ou um ou outro, o paciente vai ser submetido à laparotomia, além da fixação da fratura de pelve, para a localização e estabilização e contenção do sangramento do paciente. Muitas vezes esse paciente tem um sangramento em região de difícil acesso. Então, se a laparotomia não consegue localizar e produzir a hemostasia desse paciente, a angiografia também é uma indicação para a localização e, caso haja indicação, a embolização ou a colocação do balão intraórtico para a ressuscitação desse paciente. E no paciente instável que resulte negativo, tanto a ultrassonografia quanto o aspirado peritoneal diagnóstico, mas se o paciente ainda apresenta instável, então a angiografia é uma indicação precisa. E essa angiografia vai nos mostrar se a causa da hipotensão é esse sangramento pélvico, a localização e qual o tratamento a ser realizado, se a embolização ou a utilização do balão intraórtico. Então, esse é um guideline que privilegia a divisão entre pacientes instáveis e estáveis. Aqueles instáveis, muitas vezes, eles já devem ser encaminhados direto para cirurgia. Observar que no braço dos pacientes estáveis existe a triagem com a ultrassonografia e depois, caso necessário, a triagem também com a tomografia. No braço dos pacientes instáveis, essa triagem para tomografia ela é abolida, uma vez que os pacientes instáveis muitas vezes não suportam a transferência para o setor de imagem para a realização da tomografia. Então, algumas evidências clínicas mostram que o fixador externo pélvico pode diminuir de forma importante o sangramento da fratura pélvica,
é um tratamento eficaz, porém temporário. A utilização por tempo superior a 24, 36 horas pode levar a úlcera de compressão. Em relação às possibilidades diagnósticas, então, a realização da radiografia vai mostrar a localização da fratura, ou dos pontos de fratura, caso exista mais de um, e o grau de afastamento das extremidades da fratura. Mas dificilmente a ultrassonografia vai mostrar, perdão, a radiografia dificilmente vai mostrar lesões de tecidos moles. Então, lesões de órgãos intraabdominais muitas vezes passam desapercebidas e geralmente passam desapercebidas no exame radiográfico. O exame ultrassonográfico é de grande importância, realização rápida, baixo custo, porém é operador dependente. E temos também a possibilidade do aspirado diagnóstico peritoneal, que pode ser decisivo na indicação da laparotomia, porém, dependendo do local do sangramento e do local da punção, muitas vezes também ele resulta no falso negativo. Mas são exames importantes na triagem desses pacientes, principalmente se eles se apresentam hemodinamicamente instáveis. A realização da tomografia com angiograma no paciente estável pode ser elucidativa na localização de vasos sangrantes. Porém, mesmo no paciente instável hemodinamicamente, que não seja possível a localização e estabilização cirúrgica do sangramento, às vezes o angiograma, através de tomografia computadorizada, pode dar a chance da realização de embolização ou da colocação do balão intraórtico para ressuscitação endovascular. E a realização do uretrograma retrógrado para diagnóstico de lesões urinárias que são possíveis contraindicações à realização de sondagem vesical. Então, paciente que apresente hematoma, que apresente hematúria, eles necessitam da realização desse uretrograma retrógrado. E as intervenções, então, possíveis são a angioembolização, através do angiograma, pode aparecer a indicação do angiograma, da angioembolização, a técnica de controle de danos através da colocação de pacotes de compressa pré-peritoneal para estabilização de sangramentos em pacientes muito instáveis, que necessitem de estabilização para que sejam submetidos a procedimentos de maior tamanho. A fixação externa, que reduz bastante o sangramento, nem sempre resolve a parte hemodinâmica, nem sempre interrompe o sangramento, mas na grande maioria dos casos ela é um determinante na diminuição do sangramento do paciente, e como foi dito também a ressuscitação endovascular com um balão intraórtico para a oclusão do vaso sangrante. Algumas dicas importantes que podem ser definitivas são: a ultrassonografia focada no trauma que resulte negativa não significa que não há sangue na região peritoneal do paciente. O resultado positivo, sim, este é a indicação de laparotomia. Então, existe o falso negativo, mas o falso positivo dificilmente existirá. Mas, mesmo que seja um falso positivo, o risco de manter esse paciente com positividade na ultrassonografia em observação pode levar a desfecho catastrófico. O aspirado peritoneal diagnóstico é uma das melhores, talvez o teste de escolha no paciente instável, uma vez que, se ele está instável e a causa é o sangramento da fratura pélvica, esse sangramento deve ser importante e provavelmente vai resultar positivo no aspirado peritoneal diagnóstico. Então, paciente instável, provavelmente esse seja o melhor teste diagnóstico para
para a fratura de pelve. E nos pacientes estáveis, a tomografia computadorizada é o teste de escolha no paciente estável, porque no paciente estável você tem a possibilidade de transferir o paciente para o setor de imagem sem aumentar o risco de complicações nesse paciente. E a tomografia é um exame mais detalhado, com maior sensibilidade para a maioria das lesões intraabdominais. Resumindo, pacientes com fratura de pelve instável, é importante que eles tenham a fixação interna ou externa da fratura. A reposição de perdas é importante, com cuidado sempre para não administrar reposições exageradas. A angioembolização é uma possibilidade nos pacientes com sangramento incontrolável, refratário às condutas ou com acesso impossível pela laparotomia. Nos pacientes super instáveis, a compressão pré-peritoneal com pacote de compressa é um passo importante no controle de danos. E a novidade é a ressuscitação com balão intra-aórtico para obstrução do vaso sangrante. E aqui uma demonstração da criatividade, onde pela falta do fixador externo industrializado, na fratura de pelve pode ser utilizado lençol, pode ser utilizado campo cirúrgico, qualquer coisa que você utilize que mantenha aproximadas as extremidades separadas de articulações em diástase ou as fraturas, isso pode diminuir o sangramento do paciente e deve ser feito o mais rápido possível. E aqui a demonstração da fixação externa para a estabilização da fratura e diminuição do sangramento. Observar que nesse paciente provavelmente não houve sangramento intraabdominal importante, não houve necessidade provavelmente de laparotomia, então a fixação externa ela foi importante na estabilização do sangramento originado da fratura. E aqui a redução definitiva com fixação com placa e parafuso e estabilizando a fratura e resolvendo por definitivo o problema do paciente. Em relação ao trauma de extremidades, então, as fraturas aumentam o risco de fenômenos tromboembólicos, levam com frequência a trombose venosa profunda, que pode complicar com embolia tanto pulmonar como nos pacientes com forame oval patente, como é o caso de cerca de 20 a 30% da população, pode induzir também a embolia paradoxal, com comprometimento neurológico, infarto agudo do miocárdio e embolia para outros tecidos. O sangramento de fraturas de ossos longos, como o fêmur, por exemplo, pode ser grave, pode levar a instabilidade hemodinâmica. Muitas vezes, esses pacientes de fratura de fêmur têm ali represado nos tecidos periféricos cerca de 1.000 a 1.500 ml de sangue. Dependendo da reserva fisiológica do paciente, isso pode ser um fator gravíssimo. Pacientes com fratura, principalmente fratura de membros inferiores, quadril, que permanecem acamados esperando a resolução cirúrgica durante muito tempo, também tem aumentado a chance de instalação de infecção respiratória com pneumonia importante, muitas vezes levando a sepsis e até choque séptico. Então, esses pacientes eles devem ter a sua resolução cirúrgica, quando indicada, realizada o mais rapidamente possível. E as complicações infecciosas ainda são mais frequentes e com mais chances de cronificação nos pacientes com fratura exposta. O desenvolvimento de osteomielite tem a sua incidência aumentada muito após espera de cerca de, segundo alguns autores, 4, segundo outros autores, 6 horas. Então, o tempo limite entre 4 e 6 horas para resolução cirúrgica, lavagem cirúrgica, limpeza, etc., dos pacientes com fratura exposta,
é de fundamental importância que se tenha isso em mente. Outra complicação possível nos pacientes com fratura é a síndrome de compartimento. A formação de grande edema na região da fratura, como por exemplo cotovelo, região de perna, fratura de tíbia, muitas vezes levando à compressão de estruturas arteriais com comprometimento circulatório distal à região comprometida pela fratura. Então, essa síndrome de compartimento que se acompanha de isquemia com perda de coloração ou cianose distal à fratura, dor, diminuição do pulso, muitas vezes parestesia, paresia. Essa síndrome de compartimento deve ser tratada de forma emergencial, uma vez que a manutenção dessa síndrome de compartimento leva tanto à lesão nervosa, com possibilidade de comprometimento funcional posterior, como também a possibilidade de isquemia distal à fratura, muitas vezes levando ao risco até de amputação daquele segmento. Pacientes com trauma de extremidades, além de fraturas ou associadas a elas, podem apresentar também as lesões vasculares. Além das lesões do comprometimento vascular provocado pela síndrome de compartimento, como mencionado no slide anterior, lesões vasculares por avulsão, esmagamento, também podem levar a comprometimento importante distal à região da lesão, da lesão inicial traumática. O comprometimento vascular, independente da causa, vai levar à isquemia distal, com surgimento de dor, parestesia, paresia e com diminuição ou ausência do pulso. Muitas vezes o tratamento da dor nesses pacientes leva à perda de um dos sinais importantes da isquemia distal. Então, esses pacientes devem ser monitorizados para a ausência de pulso, parestesia e paresia, para que se evidencie precocemente a necessidade de intervenção. É importante sempre lembrar que nesses casos de esmagamento, como nessa situação do slide aqui, esses pacientes podem apresentar comprometimento renal importante e até rabdomiólise pela deposição no plasma de grande quantidade de mioglobina. Isso é extremamente grave e esses pacientes devem ter a diurese induzida, aumentada, para eliminação rápida desses pigmentos e tentativa de preservação da função renal. Lembrar sempre que na escolha da anestesia deve ser levada em consideração a possibilidade desses pacientes se necessitarem de reconstituição vascular. Muitas vezes eles necessitam da utilização de heparina. Aqui à esquerda temos então a resolução através de procedimento de controle de danos em pacientes que provavelmente não tinham condições satisfatórias para a realização de procedimentos mais extensos e definitivos. Então, procedeu-se à fixação externa, que é menos agressiva, gera menos estresse cirúrgico e muitas vezes é realizada de uma maneira mais rápida. E do lado direito temos a foto de um paciente com síndrome de compartimento, uma lesão de membro inferior direito, levando a importante edema com comprometimento vascular e cianose do pé e da região distal, a lesão principal do trauma. Comparando com o lado esquerdo, onde não há lesão e o diâmetro do membro é muito menor do que no lado comprometido. Então, esses pacientes eles devem ser tratados de maneira emergencial para que não haja perda por isquemia e necrose da região distal ao trauma. Então, esses pacientes eles devem ser tratados de maneira emergencial, tanto mais intensamente quanto maior for o grau de instabilidade, o grau de risco, tanto de perda de vida quanto de perda de segmentos corporais, e a reposição volêmica orientada de acordo com a quantidade de sangue perdido, sempre com atenção para nos pacientes
de maior sangramento, evitar-se excesso de cristalóides, uma vez que o excesso de cristalóides pode levar a todas aquelas complicações e tem todas aquelas limitações já elencadas, e o aumento da quantidade de água livre plasmática vai levar à diminuição da osmolaridade plasmática, fazendo com que haja edema tecidual, aumento do tempo de retorno de função intestinal, aumento do risco de decência e infecção, aumento do risco de sobrecarga cardíaca nos pacientes com menor reserva. Então, esses pacientes devem ser tratados com muito cuidado, muito critério em relação a isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. O nosso e-mail é para ser usado em caso de sugestões ou comentários. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.